Vamos então à entrevista desta sexta-feira. Eu tenho a alegria de receber aqui a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ela que é advogada, educadora e pastora evangélica, filiada ao Progressistas e atuou por mais de 2 décadas na área de assessoria parlamentar. Tem um longo histórico de luta no combate à pedofilia e também proteção à infância. Nasceu em 11 de março de 64 e aqui vai uma curiosidade, né? Para quem não sabia, a ministra nasceu no Paraná, mas viveu muitos anos em estados do Nordeste como Bahia e Alagoas. Ela se define então como, de certa forma, um pouco paranaense e um pouco nordestina, a quem eu dou bom dia agora, ministra Damares. Obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer conversar com a senhora. Bom dia, Clésio. Bom dia, amigos ouvintes. As pessoas que estão nos acompanhando aqui também por essa plataforma. É uma honra estar com você, é uma honra. Mas deixa eu consertar uma coisa aí que você leu. Você leu que eu estou filiada ao PP. Progressista, não mais. Deixa eu explicar uma coisa, Clésio. Foi uma surpresa para mim descobrir que eu estava há mais de 20 anos no partido. Verdade. Eu nunca soube que eu era do PP. Quem descobriu foi a imprensa, numa pesquisa ao TSE. A imprensa, há um ano atrás, saiu pesquisando e descobriu. Na década de 90, quando o partido foi criado, na minha cidade de São Carlos, onde eu estava em São Paulo, nós assinamos fichinhas de apoiamento. Eu não sei se na hora de eu assinar a fichinha de apoiamento, tinha junta de filiação, o que aconteceu... Mas eu nunca soube que eu era afiliada. Já aproveitaram e filiaram a senhora para garantir. Vai que no futuro, né? Vai que daqui a 20 anos, 25 anos, 30, ela vai ser ministra, né? Mas aí eu pedi desfiliação tão logo eu soube, eu pedi desfiliação, mas isso não quer dizer que eu não possa um dia ser filiada ao PP, né? Claro. Mas eu pedi desfiliação. Hoje, então, a senhora não está afiliada a nenhum partido? Não, eu nunca tive atividade partidária, nunca tive. Foi realmente para ajudar o partido a ser criada aquelas fichinhas que a gente assina, né? Eu nunca tive envolvimento partidário. A minha atuação ela era de uma outra forma. Era mais uma ação de ativismo por causas e que eu tinha que conversar com o parlamentar, com o parlamento. E depois eu fui trabalhar como assessora jurídica no Congresso Nacional, mas eu nunca fui militante ligada a um partido. Então, obrigado, ministra, pela informação, porque a gente já começa aqui desmistificando uma informação. Isso que é importante a gente aproveitar para trazer à tona as informações. Então, vamos desmistificar junto. Não sou candidata a nada. Pronto. Ô, ministra, deixa... Mais para frente a gente fala disso. Não vamos estragar a surpresa aqui, não. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A gente está num momento muito importante que em outubro se tem todo o apoio, né, à campanha do Outubro Rosa. E nessa semana, se não me falha a memória, a senhora participou com o ministro Marcelo Queiroga de um evento ali no Ministério da Saúde que revelou que o câncer de mama pode afetar até 66 mil mulheres por ano. Essa, inclusive, é a principal causa de morte entre as brasileiras, né? Como é chamar a atenção das mulheres, e isso é algo que a senhora tem tentado fazer pelo Ministério, para a prevenção? Porque a gente sabe que é uma doença que, se descoberta logo de cara, logo no início, tem todas as chances possíveis de cura, né? Que trabalho o seu Ministério tem feito nesse sentido? Olha, a gente tem... Primeiro, o meu Ministério fala com a área dos direitos, certo? E a área da saúde, a gente já tem aí as campanhas de prevenção ao câncer, muito bem desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Mas como o nosso Ministério chega muito, muito na ponta, essa parceria ela tem sido cada vez maior, o nosso Ministério com o Ministério da Saúde, ampliando as nossas campanhas também pelo Ministério. Hoje a gente está lançando também as nossas campanhas de prevenção. Mas, além da prevenção, Clésio, a gente também tem que falar com as mulheres que já estão enfermas, as mulheres que já estão enfrentando o câncer. E essas mulheres têm direitos. Então, a gente trabalha muito em parceria com o Ministério da Saúde, está se cuidando, está fazendo tratamento, mas seu direito está garantido? Você sabe que você tem direitos? Então, aí vem essa participação do nosso Ministério. E, claro, usando todas as nossas redes, nossas plataformas,
usando os nossos agentes para lá na ponta também estar disseminando a importância da prevenção. Esse é um tema que nos preocupa muito, muito. Inclusive, Clésio, ontem eu passei muita angústia de manhã, muita angústia. Uma mulher com câncer no Rio de Janeiro, já em fase terminal, com muita dor, muita dor. Ela precisava ser internada e a família estava pedindo a nossa ajuda para ajudar a internar, porque a morfina já não estava mais fazendo efeito. E aí, quando eu vi a foto da mulher, é muito doloroso, é muito triste. O câncer em estágio avançado. E é que a gente não pode mostrar, mas a gente tem que falar com as meninas, com as mulheres mais jovens, de quão séria, de quão terrível esta doença. Mas, além de falar de quão séria, de quão terrível, a gente tem que falar que tem tratamento, que tem cura, que mulheres que passaram por isso estão bem, estão saudáveis. Então, esse diálogo com a sociedade, esse diálogo com a geração mais jovem, porque se falava muito, Glécio, da gente falar só com mulheres acima de 40 anos, mas a gente precisa conversar com aquela menina que tem predisposição, que tem alguém na família com câncer, os cuidados com a saúde, o que fazer para não desenvolver o câncer. As questões hormonais têm que estar muito bem certinha. E aí a gente vê muitas meninas hoje tomando hormônios em excesso. Então a gente tem que começar a conversar em outro nível hoje, em outro nível com as meninas mais jovens, porque a doença tem que ser prevenida, não só quando aparece o primeiro carocinho, ela tem que ser, uma vida inteira, é um trabalho a vida inteira. Então, as mulheres precisam se cuidar, as mulheres precisam se amar, as mulheres precisam entender que o nosso corpo tem que ser muito bem zelado, cuidado. Então, o nosso ministério vem em todos esses diálogos, conversando com a sociedade. E estamos preocupados, sim, com o câncer de mama. Até pegando carona no que a senhora falou, ministra, de direitos, eu nem sabia disso. Eu acho que é importante até usar o espaço aqui do programa para alertar as mulheres, as pessoas que enfrentam câncer para isso. Existem benefícios, né, para quem faz tratamento contra a doença, como isenção de impostos, quitação do financiamento habitacional e prioridade até na tramitação de processos judiciais. Essa é uma iniciativa, inclusive, que está dentro do seu ministério, né? Como é que as pessoas podem ter acesso a esses direitos? Veja só, os médicos, inclusive, são orientados a informar as suas pacientes de seus direitos, tá? Só que as mulheres acabam não sabendo. Inclusive, eu gravei um vídeo agora na campanha e o meu vídeo está rodando muito porque as pessoas falam, mas eu não sabia, por exemplo, que eu tenho direito ao transporte público gratuito. Sim, o transporte público gratuito para a mulher com câncer de mama é garantido a partir do momento que ela precisa, Cléber, ir e voltar para fazer a quimioterapia, para fazer o tratamento, para ir na consulta. Então, o que o legislador encontrou aí? O que o gestor público encontrou? Essa falha, ela já está em casa, às vezes, afastada, o salário diminui quando vai o salário para o INSS pagar, esta mulher está gastando com remédio e é possível que essa mulher não tenha um dinheiro para pegar um transporte público. Então, a essa mulher, tão logo ela é identificada com câncer e tem que começar a fazer o tratamento, o Serviço de Assistência Social do município, da onde ela mora, tem que imediatamente emitir para ela a carteirinha, aquela carteirinha que o idoso tem, que pode andar de ônibus de graça. A mulher também tem que ter essa carteirinha para ter acesso a andar de ônibus de graça. E aí, quando eu falei sobre isso, essa semana que eu gravei o vídeo, eu percebi, Cléber, que muitas mulheres não sabiam disso, que muita gente não sabia disso. Por exemplo, o saque do fundo de garantia, a mulher pode sacar do seu fundo de garantia se tiver com câncer de mama, para ajudar ela no tratamento. Às vezes, com esse dinheirinho, ela pode comprar um carro
para ir e voltar no médico. Esse dinheirinho ela pode adaptar o seu quarto, melhorar o seu quarto para ficar confortável durante o tratamento. Então, o dinheirinho é dela. Ela pode pedir o saque, isso é lei. Então, a gente está conversando sobre todos os direitos, mas um primordial direito é o acesso às consultas, o acesso à saúde. E aí, ela tem um canal para denunciar. Se não está conseguindo a mamografia, se não está conseguindo acesso à saúde, se não estão dando a ela o direito de andar de ônibus, se não estão dando a ela o saque do INSS. E qual é o canal? O nosso ministério. Ligar no 180. O canal 180, Clésia, ele não é um canal só para ligar quando uma mulher está apanhando, quando uma mulher está em sofrimento, quando uma mulher está sendo perseguida, quando está sendo importunada sexualmente, não. O nosso canal é para a mulher registrar todas as suas violações de direito. Então, a gente fica aí, aproveitando aqui seu programa que é tão ouvido, assistido, dizer para as pessoas, no caso de problemas de violação de direito da paciente, da mulher que está em tratamento, liga para nós que a gente ou vá diretamente ao Ministério Público. Pode ir diretamente ao Ministério Público. Excelente. Mas se quiser falar conosco, é o 180, e a gente imediatamente dá vazão, dá encaminhamento à sua denúncia. E como a senhora bem colocou, 180 é um número que busca, né, de certa forma, garantir os direitos das mulheres, mas também serve para denúncias. E aí eu queria falar sobre isso porque a gente sabe que com a pandemia, né, muita gente acabou impedida de viver a sua rotina normal, mas gente dentro de casa significou um aumento expressivo das ações contra mulheres, de agressões. Houve até um registro do próprio 180, ministra, que a gente recebeu aqui, que o aumento foi de 39% no número de denúncias de violência contra a mulher. Quer dizer, é um número muito expressivo e a gente sabe que o Ministério também intensificou, em razão, né, desse aumento, o combate à violência contra a mulher. Uma das formas, e eu queria que a senhora explicasse para a gente isso, é a implantação do plano de enfrentamento ao feminicídio. Como é esse plano, e a gente já tem conseguido alguns resultados a partir dele? Olha, o plano de enfrentamento ao feminicídio, ele é um decreto presidencial, tá? O presidente Bolsonaro quer que a gente trabalhe esse tema de forma transversal. Ele está sendo construído, Clésio, pelo nosso ministério e o Ministério da Justiça na coordenação. Mas ele envolve outros ministérios. Por exemplo, o Ministério da Saúde. Por exemplo, o Ministério da Educação. Nós vamos ter que falar de violência contra a mulher em sala de aula, com crianças, com meninos. E especialmente, Clésio, porque a idade do agressor, ela tem diminuído cada vez mais. Nós já temos meninos em namoros abusivos, meninos agressores, namoradinhos batendo em namoradas. Então, a gente traz para esse plano de enfrentamento ao feminicídio também a educação, mas também para orientar aquele menino, aquela menina em sala de aula, os movimentos que ele está vendo dentro de casa. Porque às vezes o menino pode denunciar o que está acontecendo, que a mãe está sendo subjugada, que o pai está ameaçando, essa mãe não quer ameaçar. Por que esse filho não pode denunciar? Por que esse filho não pode conversar com um adulto, não pode procurar ajuda para o que está acontecendo dentro de casa? E aí, falar nisso, Clésio, a gente tem um dado que mais de 10% dos feminicídios, mais de 10%, os filhos assistiram, as crianças assistiram. Então, é uma situação que começa muito dentro do ambiente familiar. E a criança está ouvindo, está sabendo, o jovem, o adolescente, os filhos estão ouvindo sobre aquilo. E a mulher não rompe o silêncio, mas a gente quer que os filhos também rompam o silêncio, que os filhos busquem ajuda. Então, esse plano do feminicídio, ele está sendo construído a várias mãos. Uma das ações do plano é a gente ter em todas as cidades, pelo menos uma instância de proteção da mulher.
Nós temos cidades, olha, só 19%, 19 apenas, das cidades no Brasil tem uma delegacia da mulher. Nossa, Mas a esse número é cidade tão tem baixo muita assim, ministra? delegacia. Só É 19%? baixo, Que coisa. é baixo. Mas a cidade tem uma delegacia. Uhum. Então a gente quer essa uma delegacia que já existe na cidade, ter dentro dessa delegacia um NUIAM, que é um núcleo especializado de atendimento à mulher. Então o agente já está lá, a delegacia já está lá, o computador já está lá, as pessoas já procuram essa delegacia. Então a gente está trabalhando aqui no Distrito Federal, nós já temos alguns núcleos. Além da gente ter as delegacias aqui, nós já temos alguns núcleos. A gente separa um pedacinho da delegacia, um espaço da delegacia, tá? Para ser um lugar em que a mulher vai ser ouvida com a porta fechada. A mulher que chega machucada, ela é tão constrangedor ela chegar e falar na frente de todo mundo o que aconteceu. Ou então ela está vindo de um estupro, está vindo de um ato de violência. Aquele monte de gente registrando o furto de uma bicicleta ou o desaparecimento de um documento. Ou um outro crime. Aí ela entra naquele bolo. Às vezes ela fica sentada ali, machucada, às vezes estuprada, sentada esperando a hora dela, falar com o delegado. Então, a gente está treinando as delegacias a identificar a mulher que chega vítima de violência, porque, primeiro, que é difícil ela chegar na delegacia. Algumas voltam da porta da delegacia, outras voltam da recepção. Então, a gente está trabalhando no Brasil inteiro o preparo da delegacia. Então, isso faz parte do plano de enfrentamento ao feminicídio. Então, são inúmeras ações, Clésio, inúmeras ações que envolvem vários ministérios, várias áreas de atuação do poder público no município, no estado. É um plano para a gente fazer mesmo a prevenção ao feminicídio. O feminicídio cresceu, exato, a violência contra a mulher cresceu, e a gente vai ter que enfrentar isso com muita clareza, com muita consciência, com muita coragem e com muita unidade. Eu não posso dizer que apenas a justiça, o poder judiciário vai resolver. Não. Exato. Eu não posso dizer que apenas a força de segurança vai resolver. Não. Que apenas a escola vai resolver. Que apenas o meu ministério vai resolver. Este é um tema que tem que ser trabalhado de forma integral. Nós vamos ter que unir forças para fazer o enfrentamento. Ministra, até pegando essa informação importante que a senhora falou dos núcleos, porque eu acho que é um projeto que realmente merece atenção, a impressão que a gente tem, e dados revelam isso, que a mulher muitas vezes não denuncia por uma série de razões. É um medo, ou simplesmente porque se acostumou àquela situação, infelizmente, muitas delas acaba por uma série de razões familiares, uma série de razões sociais, se permitindo viver isso, também essas violências em razão disso. E muitas delas têm vergonha, né? Como é que vai denunciar? A gente sabe que tem 180, mas às vezes precisa passar por exames, uma série de coisas. Então eu acho que esse núcleo pode ser uma saída nesse sentido de tentar motivar as mulheres realmente a não aceitarem mais viver esse tipo de violência e realmente partirem para a denúncia. Porque se não denunciar não vai resolver, a gente não vai conseguir reduzir o número de violência, não é? Exato. Esse é o caminho, é a conscientização. Tá, Clésio? Esse é o caminho. É falar com as mulheres, primeiro, rompa o silêncio, tá? Segundo, tenha coragem de sair desse ciclo de dor e sofrimento. Tem uma vida além disso. E a mulher precisa ter uma outra consciência, que elas não estão tendo muitas vezes, que o Estado é obrigado a cuidar dela. Muitas mulheres, Clésio, acabam não denunciando porque acham que vão ficar sozinhas, que vão ficar abandonadas na rua e não tem para onde mandar o seu filho, não tem não tem onde morar. Então, eu vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio. Então, nós estamos explicando para essas mulheres que é função do Estado, que é obrigação do Estado brasileiro cuidar dela. O Estado brasileiro tem que providenciar o abrigo para esta mulher. Então, quando a gente começou a falar mais, Clésio, de que você não está sozinha, nós vamos cuidar de você, o Estado brasileiro vai cuidar, tem uma rede do poder público que funciona,
e que é obrigada a cuidar de você. Então, a gente percebe que as denúncias começaram a chegar. Agora, como a gente está falando de feminicídio, porque a gente tem a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, e tem o feminicídio. Eu tenho um dado, Clésio, que a gente precisa explicar, que as pessoas às vezes não entendem. Fala assim, mas vai lá, denuncia, consegue a medida protetiva, aí eles estão tudo matando. Não é assim. O número, mais de 80% das mulheres que morreram, que foram assassinadas por seus companheiros, nunca tinham denunciado. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é gravíssimo, né, ministra? Gravíssimo. É gravíssimo. Então eu preciso que a população tire essa coisa da cabeça de que não adianta denunciar. Adianta. Será que se essas mulheres que foram assassinadas tivessem denunciado, estariam mortas? Então, assim, a gente tem uma rede de proteção que funciona. E funciona. Nós temos uma lei muito rígida. A Lei Maria da Penha, ela é muito rígida. Então, que fique aqui registrado que as mulheres, bem claro, mais de 80% das mulheres que morreram via o feminicídio, elas nunca tinham denunciado. Então, a denúncia é a porta de entrada na rede de proteção. Como é que a gente vai imaginar o que acontece dentro de um quarto? Se essa mulher não sai deste quarto para falar depois para nós o que aconteceu. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da denúncia. A denúncia é a porta de entrada. E aqui, Clésio, vamos deixar uma outra coisa muito clara. Não é só a mulher que tem que denunciar. O terceiro pode denunciar. Exatamente. Eu falei da criança, mas eu quero dizer para todo mundo que está aqui nos assistindo agora. Denuncie. A gente tem que tirar, Clésio, essa coisa de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mudou, é para meter a colher. Uhum. É para se meter. Então, até para evitar realmente assassinato, evitar o feminicídio, né, ministra? É a única maneira. Então, assim, mas eu nunca vi o cara dar um soco. Mas você viu o jeito que ele lidou com ela. Você viu que ele puxou ela pelo braço e saiu dali, da onde você estava. Você viu que ele ameaçou. Então, nesse momento, Clésio, as pessoas precisam denunciar. Mas eu tenho medo. Não tenha medo, porque o nosso ministério, o nosso canal 180, garante o anonimato para quem denuncia. Garante, inclusive, proteção para quem denuncia. Então, assim, a gente está querendo chamar a atenção agora de todo mundo que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. O boletim de ocorrência, para dar início ao processo, Clésio, é a mulher quem faz, é a vítima. Mas a denúncia é o terceiro. Quando o terceiro denuncia, a gente vai lá. A gente faz a busca ativa. A gente busca essa mulher e traz ela para fazer o boletim de ocorrência. Então, a gente vai buscar. É o contrário. A polícia vai, os órgãos de assistência social vão, as pessoas vão buscar a mulher, vão lá perguntar o que está acontecendo, entendeu? Perfeito, ministra. Olha, ainda falando sobre mulher, porque a gente tem tanta coisa para falar, 45 minutos parece muito tempo, mas não é, porque tem ações em relação a idosos, ações em relação a pessoas com deficiência. Agora, em relação à mulher ainda, para a gente finalizar esse primeiro momento, ministra, houve uma polêmica recente que envolveu essa questão da liberação de absorventes para mulheres em vulnerabilidade, né? Um veto do presidente ao projeto que trata disso. E houve uma tremenda de uma confusão, muitas críticas. A senhora lidou com isso dizendo que o governo não precisa de uma lei para que forneça esse tipo de situação para a mulher, enfim, já cuida, né? Inclusive estava preparando um anúncio a esse respeito. Como foi lidar com essa polêmica e a senhora acha que esse veto, de certa forma, trouxe sei lá, arranhou a imagem daquilo que vem se fazendo em relação às mulheres por meio do seu ministério? Clésio, tudo que a gente faz vira confusão. Tudo que a gente faz é isso. Tudo que a gente apresenta
as pessoas fazem polêmica, criticam, nós estamos tão acostumados. Agora, a única coisa boa de tudo isso, sabe, Clésio? Muito boa, é que descobriram agora que mulher pobre menstrua. Porque até um mês atrás, mulher pobre não estava menstruando. E agora Bolsonaro não está deixando mulher pobre menstruar. Olha a hipocrisia, Clésio. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Deixa eu te explicar uma coisa, Clésio. Inclusive, nós tínhamos uma presidente da República, uma presidenta da República, que vetou. Quer dizer, ela veta como mulher, não acontece nada. Aí, e olha que a economia estava bem lá atrás, quando ela vetou. Ela destruiu a economia depois, tá? Ela veta, ninguém diz nada. Aí o presidente Bolsonaro recebe uma lei errada, do jeito que escreveram, estava errado. Ele não vetou a lei inteira. Ele está agora, por lei, tem o programa da saúde menstrual. Ele não vetou, como se o Ministério da Saúde já não fizesse isso, né? Tá bom, mas vamos aprovar a lei aí que eles querem. É redundância? Ok. Só que tinha um artigo lá que era para começar a distribuir imediatamente o absorvente. Ô, Clésia, é como eu entrar na tua casa e dizer o seguinte: você imediatamente vai ter que comprar 3 carros novos para sua família, tá? Você imediatamente vai ter que comprar 3 carros novos para sua família. Mas eu não tenho dinheiro. Não, se você não comprar, você vai ser processado por crime de responsabilidade. Rapaz, foi o que fizeram. Aprovaram a lei e lá estava escrito imediatamente distribuir o absorvente. Bolsonaro, ele veta esse artigo, porque imediatamente não tem dinheiro, não está no orçamento deste ano. Mas se ele... É Clélio o seu nome, estou falando do Clésio, mas é Clélio. Mas se ele... Na verdade, Clébio, ministra, já que vamos corrigir, é com B de bola, quase Kleber. Clébio. Agora Clébio. sim. Então agora a gente consegue. Clébio, Pronto. veja só, se ele não vetasse isso, ele ia ter que comprar imediatamente. Não está em previsão orçamentária. O que acontece? Se ele não comprasse, responderia por crime de responsabilidade. Então, foi uma pegadinha feita para realmente para pegar o presidente. Então, o que ele faz? Ele aprova a lei, esse artigo ele veta, devolve para o Congresso para dar tempo, virar o orçamento do ano, nós estamos em outubro, e a gente começar a colocar na previsão orçamentária o ano que vem. Aí você fala, mas o Ministério da Saúde não teria um outro dinheiro? Até teria, se nós não tivéssemos em pandemia. Mas, o meu querido, tudo naquele ministério agora é pandemia, é vacina, é remédio para Covid, é tratamento, é respirador. Gente, aí o que me deixa triste é que a gente já ia fazer isso. Estava tudo sendo construído entre eu e o ministro da Saúde. Nós íamos fazer esse anúncio do nosso programa de saúde menstrual. O Congresso descobriu, entrou com o projeto de lei para nos obrigar a fazer o que a gente já ia fazer. Então, assim, é só para fazer polêmica. Só para fazer polêmica. Mas nós estamos cuidando da mulher pobre, sim. A gente está cuidando desta mulher. Tem um governo sensível a essas causas. Então, a gente vai estar nos próximos dias anunciando o que nós vamos estar fazendo. A gente vai, inclusive, antecipar o nosso anúncio. Seria um programa para começar ali no comecinho de janeiro, com a virada do orçamento, mas a gente já vai começar a anunciar ainda este ano o que nós vamos fazer. Ministra, já que a gente falou dessa polêmica, tem uma outra recente que trata de uma investigação do Ministério Público que apontou baixos investimentos, não é? Seu ministério, mesmo tendo uma verba disponível. Eles estão falando algo em torno, ministra, de 44% do orçamento previsto teria sido gasto. Isso procede? Como é que a senhora vê essa acusação? É mais uma acusação absurda. Veja só, Clé, o que acontece, meu querido? Veja só, a gente é o menor ministério da Esplanada em termos de dinheiro, ok? Eu tenho 200 milhões de reais só. Para ser uma ideia, eu tenho 200 milhões. O Ministério da Cidadania tem 161 bilhões.
Mas a senhora está fazendo tanta entrega como? Então, o que eu faço a mais não estão falando, né? Não estão falando. Só na Ilha do Marajó, o programa que eu estou coordenando, são 4 bilhões que nós estamos investindo lá. 4 bilhões. É uma ação do nosso ministério que coordena um programa de 4 bilhões de reais. Mas e os seus 200 milhões? Tá bom, meus 200 milhões é para construir a Casa da Mulher Brasileira e para comprar os carros do Conselho Tutelar. Ok. Aí eu tô lá com o dinheiro da Casa da Mulher Brasileira já empenhado na conta da prefeitura que vai construir. Mas eu não libero o dinheiro antes da medição da obra. Então, o que eu fiz? Eu executei o dinheiro. Eu empenhei, fizemos o projeto, iniciamos a obra. Está em execução. Mas eu não vou liberar uma parcela antes da entrega da outra fase. Então, eu espero entregar a fase da obra. Entregou o alicerce, eu vou lá, olho, o técnico vai, olha, aí eu libero o dinheiro das paredes. Nós trabalhamos com gestão. Então, como a gente começou a construir as casas e elas estão em 40% da obra, eu só gastei 40% mesmo. Mas o dinheiro está na conta, o dinheiro está executado. Há uma diferença, Clésio, entre execução e financeiro. Então, em execução, eu executei 99%. Na entrega do dinheiro, nós estamos entregando por etapa, mas o dinheiro já é da obra. Então, assim, é uma loucura. Ou você acha que Tarcísio pega todo o dinheiro de uma ponte e entrega inteiro na mão da construtora? Tu faria isso com tua casa? Na tua obra, Kleber, você faria isso? Você chamaria o pedreiro e daria todo o dinheiro da casa e ficaria ali esperando ele te entregar? Ninguém faz isso. Tem um risco, né, de não receber o produto final, o trabalho final. Então, cara, é mais uma crítica que a Damares não está fazendo nada. Agora, e tudo que eu entrego? Kleber, eu tenho 200 milhões e eu entrego 4 bi. E se eles não vão investigar? As ações que a gente faz em parceria, eles não vão investigar. Então, eu só dou gargalhada com as coisas que eles falam. Quem denunciou não entende de que é uma execução orçamentária, não entende que existe execução orçamentária e execução financeira, não família e também dos direitos humanos. A gente conversou um pouquinho aqui nesse primeiro bloco do 45 minutos sobre a questão que envolve o Outubro Rosa, o cuidado e os direitos da mulher, principalmente a mulher que está no tratamento do câncer. Você ficou sabendo com a ministra aqui que é possível, por meio do 180, denunciar caso não tenha acesso ao tratamento. Então, marque esse número na sua agenda, porque se você não consegue fazer mamografia, você tem um canal agora para reclamar e tentar agendar, agilizar esse exame. É o 180, que é o telefone para denúncias também de mulheres que são vítimas de agressões, para a gente tentar evitar o feminicídio. A ministra também esclareceu algumas coisas aqui em relação, principalmente, àquele veto, né, que tinha a ver com a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade e os gastos do Ministério. A gente teve um probleminha de conexão com ela no bloco anterior, estamos restabelecendo aqui porque tem muita coisa para conversar com a ministra. Uma delas, por exemplo, é a questão da criança e do adolescente, algo que está muito no radar do Ministério. Para você ter uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, já foram mais de 119 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Tudo isso registrado em todo o Brasil. Esse é um levantamento que foi realizado a partir de informações do Disque 100, aí é um número diferente. Você pode perceber que para mulher o número é 180, mas para você denunciar maus tratos ou qualquer tipo de situação adversa em relação a crianças e adolescentes é o número 100. É um dos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, inclusive. Então a gente vai entender com a ministra agora como é que funciona esse trabalho, porque na semana passada houve o lançamento de um aplicativo também para fazer denúncias. E a gente sabe que teve aí recentemente o Setembro Amarelo e muitas crianças e adolescentes, por incrível que pareça, você pode não acreditar, mas os dados são alarmantes, acabam cometendo suicídio e por isso que o Setembro Amarelo chamou atenção para essa questão. Adolescentes que sofrem bullying na escola, adolescentes que têm problemas
eventualmente psicológicos que não são sanados pelos pais, porque muitas vezes há ainda, infelizmente, uma certa desatenção em levar esses adolescentes e pré-adolescentes para um tratamento psicológico, para um acompanhamento, o que não é vergonha para ninguém, viu, gente? Se todo mundo fizesse uma terapia, certamente a gente teria uma situação psicológica no país para todo mundo muito mais tranquila. Mas em função disso, e como eu disse, a pandemia agravou os casos que tem a ver com agressões às mulheres, feminicídio disparou durante a pandemia, como a gente já tratou aqui com a ministra Damares, mas os casos de agressão a crianças, adolescentes e idosos também dispararam, tanto quanto o suicídio de adolescentes. Então, eu tenho já a ministra Damares de volta aqui comigo ao vivo. Ministra, a senhora concluiu aquele outro assunto? Quer falar mais alguma coisa antes de eu te perguntar sobre crianças e adolescentes? Não. Foi, né? Só dizer que estamos aqui para cuidar das mulheres. Muito bem. Ministra, eu estava falando aqui sobre os dados de denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. E é outra coisa gravíssima que acontece no país e que a pandemia piorou. Foram mais de 119 mil entre janeiro e setembro. O seu ministério lançou, se não estou errado, semana passada, um aplicativo que chama Sabe Conhecer, Aprender e Proteger, que é uma ferramenta ligada ao Disque 100, não é isso? Para fazer denúncias. Como é que vai funcionar? Quem é que pode denunciar? E qual a importância de um aplicativo desse? Porque eu sei que para muita gente fazer uma ligação para denunciar não é tão simples, mas acessar um aplicativo pode se tornar uma forma de denúncia talvez mais eficaz. Como é que a senhora vê isso? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar um número aqui que você vai entender por que esse aplicativo foi entregue. Mais de 90% das denúncias de criança são feitas por um adulto. Quando a gente vai para a mulher, quase 90% das denúncias contra ela é feito por ela mesma. Mas tem uns 10% aí que a criança já estava falando conosco. A criança e o adolescente já estavam ligando para o Disque 100. Então, a gente entendeu que a gente precisava se preparar para ouvir essa criança e esse adolescente com uma equipe preparada. Porque uma coisa é uma criança ligar, ou passar um trote, tá brava com alguém. Outra coisa é ser uma grande verdade, certo? Então, a gente teve que se preparar. E aí, o governo, junto com a Unicef, nós estamos trazendo uma experiência antiga, que já tem em alguns países, em que a própria criança é seu agente de denúncia. A criança poder denunciar o que está acontecendo com ela, ou pedir uma informação, às vezes ela não acha que o que está acontecendo seja uma violência, ou então, onde o instrumento mais vai funcionar, o coleguinha falar o que está acontecendo com o seu coleguinha. Porque às vezes um coleguinha conta para o outro, uma menininha conta para outra. E essa menininha poder entrar no SAB e falar o que está acontecendo com sua companheira, com seu companheirinho. Então, o instrumento está aí, é um instrumento muito sério, trabalhado por grandes especialistas, lúdico, em que vai conversar com a criança, para que a criança também seja autora das violações de direitos que estão acontecendo com ela. E aí tem uma questão importante, né, ministra? Porque a gente sabe que crianças e adolescentes me parecem que já nascem sabendo mexer nesses aplicativos. É uma coisa muito interessante, a inteligência cada vez mais delas, né? Então é muito mais fácil realmente que muitas vezes façam a denúncia. No momento ali de agressão, não tem condições de pegar o telefone, mas tá com o celular, vai para o quarto, consegue ali em algum momento fazer o uso desse aplicativo. Para baixar esse aplicativo, é só entrar nas plataformas, tem Android e para o iPhone também. Isso, então, uma das coisas que a gente vai fazer é conversar com a criança na escola. Os professores vão vir junto conosco, mostrar o aplicativo, para a criança ter o aplicativo ali e usar sempre que precisa, ou saber que existe um aplicativo e que quando precisar poderá baixá-lo, né? Então, é só baixar, chama SABE, S-A-B-E, SABE, só baixar o aplicativo e começar a falar com os órgãos de proteção, com os tios e as tias do lado de cá, que estão prontos, treinados e querendo ajudá-los. Eu acredito que isso vai ser um sucesso, porque elas já estavam nos procurando, agora elas vão ter um canal próprio, um canal especializado em falar com elas.
Muito bem, ministra. Ainda falando sobre essa questão que envolve crianças e adolescentes, tem um projeto muito importante que a senhora assinou junto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, recentemente, agora no último dia 13, que é uma portaria conjunta que cria um grupo de trabalho para a construção da Política Nacional de Qualificação de Conteúdo para Criança e Adolescente. Um dos objetivos é tentar rever a atual política de classificação indicativa, porque a gente sabe que alguns seriados, alguns filmes, enfim, produções têm cada vez mais sido disseminados entre esse público que, em tese, não teria ainda idade suficiente para compreender esse conteúdo. Qual o principal objetivo disso e que resultados a senhora espera alcançar? Não é uma nova classificação indicativa, né? O nosso povo que faz a classificação indicativa tem lá os critérios, estão lá trabalhando muito, estão cumprindo sua missão. Esse grupo é para a gente fazer um estudo de conteúdo. O resultado desse grupo vai influenciar a nova educação educativa, vai influenciar o pessoal que faz a classificação indicativa. Pelo seguinte, as coisas estão muito dinâmicas, Cléber, muito. A cada 6 meses nós temos novidades no mercado e coisas absurdas. Séries que se pareciam tão ingênuas. Eu estou muito preocupada com algumas séries que os adolescentes estão tendo acesso. Séries que pareciam tão ingênuas. Só que quando a gente tem um outro olhar para essa série, a gente percebe. Não sei se você lembra de uma série que há uns 2 anos atrás estava causando angústia nos meninos, inclusive incitando o suicídio. Sim. Mas quando você olha a série com o olhar antigo de classificação indicativa, ela estava ok para 16 anos de idade. Exato. Mas hoje, o diálogo, a gente vai trabalhar muito a questão do diálogo durante as cenas. Nós vamos trabalhar muito nas mensagens que estão ali, que não estão claras. Então, assim, esse grupo de trabalho veio para estudar conteúdo, tá? Não veio para mudar a classificação indicativa. É a gente sentar e dizer assim, o que a gente precisa melhorar aqui? No que nós, especialistas, podemos ajudar o nosso time que faz a classificação indicativa? Por exemplo, tem uma série agora na Netflix, o Cleber, que está todo mundo reclamando, que é o Round 6, né? É uma série que, quando você começa a assistir, é uma série para adultos, tá? Mas eles usam motivações infantis. E está livre a qualquer hora na Netflix. Exato. E virou uma mania entre jovens e adolescentes, né, ministra? É uma coisa impressionante. Pois é. Então ali, eu não tive coragem de assistir. Engraçado que quando houve o chamamento, que era um jogo, eu achei que era um jogo de disputa, eu vi o chamamento, eu quero assistir esse negócio. Deve ser uma série de desafios. Depois eu comecei a ler as famílias desesperadas. E eu recebo todos os dias coisas como essa. Todos os dias. A senhora assistiu isso? A senhora assistiu aquilo? Então, assim, as famílias estão incomodadas. Então, esse grupo de trabalho vem para sentar. Nós vamos sentar, um grupo de especialistas. Peraí, as famílias estão ficando nervosas. Tem muita coisa chegando no mercado aí. A questão da linguagem, do conteúdo, da mensagem. Vamos bora ver o que a gente pode fazer aqui. Então, é um grupo de estudo, tá? A classificação indicativa já existe e a gente respeita muito. Mas esse grupo vai querer produzir o conteúdo para ajudar as pessoas que já fazem a classificação indicativa no Brasil. Perfeito. Ministra, a gente está caminhando aqui para o encerramento e 2 coisas que eu queria tratar com a senhora. Uma delas a senhora antecipou lá no começo, né? Disse que não é candidata a nada e que hoje não está filiada a nenhum partido. Mas o seu nome é um nome que volta e meia circula entre possibilidades, talvez de até apoiadores do presidente Bolsonaro que queiram isso, vê-la como uma possível vice-presidente. Numa eventual chapa à reeleição do presidente Bolsonaro. A senhora considera essa possibilidade? O presidente já falou com a senhora sobre isso? E quais os seus planos políticos para o futuro, se não for, eventualmente, uma candidata a vice com o presidente Bolsonaro? A senhora poderia disputar Senado ou Câmara? Enfim, qual o futuro da Damares Alves? Olha, essa história de vice não existe, tá? Não existe? Não. Mas que querem, não querem não, ministra? Tem muita gente que fala em seu nome. O povo que quer, o povo que fala, tá? Mas não existe nenhuma conversa nesse sentido.
eu não tenho nenhuma motivação de ir para um pleito eleitoral, nenhuma. Eu não quero ser deputada, eu não quero ser senadora, eu não quero ser prefeita, governadora, eu não quero ser vice, eu queria ser rainha. Mas, primeiro, eu não casei com nenhum rei. E viver tantos anos quanto a Rainha Elizabeth, né, ministra? Aí seria ótimo. Aqui não é monarquia. De repente, eu posso realizar meu sonho assim. Eu posso declarar, fazer uma revolução, declarar a independência do Marajó, que é onde eu estou trabalhando, e declarar lá o Reino Unido do Marajó, e eu me autodeclarar rainha. Fora isso, nada, não quero nada. Eu quero continuar meu trabalho. Eu sei que eu vou ser muito mais útil, ajudando. Se não tiver no Poder Executivo, eu vou continuar como educadora, eu vou continuar como militante na defesa das crianças, na defesa da vida, mas eu não tenho interesse no parlamento. E isso tem que nascer aqui dentro. Não é que você tem que ser candidata porque alguém quer que você seja, porque é um projeto legal, porque você é popular, é para puxar voto. Não! Isso tem que estar aqui dentro. Então, assim, eu não tenho nenhum interesse, nenhuma motivação, não quero ser candidata a nada. Tá certo. Ministra, muito obrigado pela sua agenda, por querer estar com a gente nessa semana de estreia. Foi um prazer conversar com a senhora. E, como eu sempre digo aqui, os microfones da Mais Brasil News estão abertos para tudo que a senhora considerar importante e relevante. Sempre será um prazer contar com a sua participação aqui em nossos programas, viu? Eu posso te dar uma sugestão de pauta? Claro, claro. E ministra também dá sugestão de pauta. Nossa, mas sugestão começa é melhor que vem. Está acontecendo esses dias a segunda fase da Operação Vectus. A gente só falou de mulher e a gente começou a falar de criança, né? Mas eu também trabalho com a proteção dos idosos. A Operação Vectus é uma operação policial que está acontecendo em vários municípios ao mesmo tempo no Brasil, para a gente buscar os agressores de idosos e buscar tirar de cativeiro, tirar de lugares degradantes os idosos e cuidar dos nossos idosos. Então, eu vou te dar aí a sugestão de você acompanhar a Operação Vectus e, quem sabe, trazer alguém do Ministério da Justiça para explicar. A primeira foi um sucesso. Na primeira, nós prendemos 539 agressores de idosos, geramos mais de 3.000 inquéritos e tiramos muitos jovens de cativeiro, idosos de cativeiro. Então, fica aí a sugestão de você acompanhar. Está acontecendo esses dias a Operação Vectus. Tá Ótima bom? sugestão, ministro, até porque o Estatuto do Idoso comemorou recentemente 18 anos, então a gente sabe que houve uma série de avanços, mas esse tipo de operação serve realmente para tirar aqueles que são muitas vezes aliciados, né, pelos próprios filhos, em razão de interesses financeiros. Então acho que é uma operação relevante, nós vamos acompanhar aqui na rádio para trazer mais informações e certamente buscar algum entrevistado que possa detalhar. Obrigado pela sugestão, pelo seu tempo com a gente e um ótimo fim de semana para a senhora. Fica o nosso convite para em breve voltar a falar dos seus projetos aqui na rádio. Obrigada, um abraço. Grande abraço. Queria agradecer também ao Flávio, assessor da ministra, que viabilizou essa entrevista para a gente, porque, obviamente, a agenda da ministra não é fácil, você que nos acompanha sabe disso. Ministra, um grande abraço, viu? Muito sucesso em seus trabalhos. E também um grande abraço ao Flávio e toda a sua equipe.